Boa tarde, Liz. Tudo bem? Oiê, boa tarde. Oi, Paula. Oi, todo mundo. Obrigada por ter aceitado a entrevista para compartilhar um pouco mais sobre o seu livro. Fico muito feliz. Ai, eu que agradeço, que eu tô me sentindo famosa. Olha, tô fazendo entrevista sobre o meu livro. Liz, eu já falei aqui na abertura um pouco sobre algumas das histórias que você traz no seu livro. O desafio no trabalho, a questão de ter sido expulso do apartamento, e ter aula, né, aprender ucraniano, que é um alfabeto completamente diferente do nosso, com uma professora que não falava nada além de ucraniano. Mas assim, eu gostaria de mencionar aqui, para quem está acompanhando a gente, sobre o fato de que você dividiu os capítulos do seu livro em estações do ano. E eu achei muito interessante porque, não apenas porque eu também entendo que lá as estações são bem marcadinhas, mas porque eu vejo que a sua descrição sobre essa mudança no decorrer do ano não foi só uma mudança climática, mas também uma mudança sua, né, devido às adaptações que você teve que fazer por lá. Mas antes da gente falar um pouco sobre as suas experiências lá na Ucrânia, eu queria que você contasse para a gente quem era a Liz que chegou na Ucrânia? Você tinha alguma expectativa de como seria a sua vida lá quando chegou? Nossa, eu adoro essa pergunta, porque é engraçado como assim, eu conheço uma versão minha antes de chegar na Ucrânia, uma versão minha na Ucrânia, e agora que eu tive que sair de novo, é uma outra versão, assim. Então, eu acho que acaba que ao longo desses 4 anos eu tive 4 versões, quase 3 versões. E a Liz que chegou na Ucrânia em 2018 era uma pessoa cansada. Porque é isso, assim, eu não fui. Porque, só para contextualizar. Então, eu sou jornalista de formação e eu trabalhava em televisão por muito tempo, assim, uns 3, 4 anos. Eu fui mudando de emissoras, mas eu estava trabalhando em televisão. E nessa época eu estava namorando o Roma, que, né, por coincidência, ele era ucraniano. E aí a gente estava namorando fazia um ano e pouquinho. E eu tive um episódio de burnout e eu falei para ele, eu falei, olha, eu vou pedir demissão. E brasileiro, para ir para a Ucrânia, pode ficar até 3 meses, né, em tempos normais, quando a gente podia fazer turismo, você podia ficar até 3 meses sem visto. Então eu falei para ele, eu falei, a média mais ou menos de tempo que eu vou ficar desempregada é 3 meses, a gente compra passagem ida e volta. Tinha 5 anos que ele não voltava para a Ucrânia. Eu falei, a gente vê seus pais e tal, e aí a gente vai ver, tipo, o que acontece. Eu quero conhecer também, porque você já mora aqui, já conhece aqui, conhece minha família toda. Vamos lá tentar, né? E aí a gente decidiu isso em setembro, em dezembro a gente mudou. Então foi em 3 meses para a decisão até a mudança. E aí a gente chegou na Ucrânia, não chegou com uma mão na frente e outra atrás, graças a Deus, porque a gente conseguiu, mesmo as empresas não querendo fazer acordo, né? Porque podia ter dado FGTS, essas coisas, mas a gente tinha uma reserva e a moeda brasileira era quando eu cheguei, principalmente, era bem mais forte do que a grivna. Então a gente tinha ali um dinheirinho que dava para segurar no começo. Então, dia 8 de dezembro de 2018, foi uma jornalista cansada que chegou na Ucrânia e que aí depois teve todos os outros casos que eu acho que a gente vai falar. Mas até então, quando você chegou lá, a ideia era passar só os 3 meses. Então, a ideia era assim, era tipo, a gente vai tentar por esses 3 meses. Se não der certo, a gente volta. Não deu certo em 15 dias. Só que eu sou uma pessoa muito teimosa. E aí, tipo assim, não deu certo. E aí, então a gente chegou lá e os pais do meu marido não gostaram de mim na época, porque eles alegaram que eu era muito diferente, né? Muito escura, muito esquisita. Era uma coisa assim, racismo mesmo que chama. No começo, então foi muito complicado. A gente ia morar numa casa e os pais dele não moravam nessa casa, mas eram eles que tinham comprado o apartamento. E eles falavam que eu não era bem-vinda. Então a gente chegou no dia 8, no dia 20 a gente não tinha onde morar, porque eles me convidaram a me retirar, né, do apartamento. Que situação. E aí, o pai dele ficava falando que um dos fatores que ele não achava certo no nosso relacionamento é que eu não ia aguentar ficar lá. Ele falava assim: ela não vai aguentar 3 meses aqui, ela não vai aguentar o inverno. E a gente chegou num dos invernos mais pesados, assim.
Quando eu fiquei sabendo que ele tinha falado isso, de que eu não ia sobreviver, né, o inverno, que eu não ia aguentar 3 meses, aí eu falei, é agora que eu vou ficar mesmo nessa porra. E aí eu decidi. A gente achou apartamento para alugar em 3 dias durante o período do Natal. A sorte é que na Ucrânia, né, por conta da religião ortodoxa. Na minha época, quando eu cheguei em 2005, não era um feriado oficial, então as coisas estavam funcionando. Então a gente conseguiu, a gente saiu do apartamento dia 20, dia 26 a gente mudou para o novo. Então foi uma semana, mas assim, foram três primeiros dias, foi de choque, e família gritando, mandando voltar, e a família dele gritando também, mandando ele, tipo, ficar do lado deles, não sei o quê. E aí a gente começou a procurar apartamento no dia 23, no dia 26 de dezembro a gente se mudou. E aí foi isso, então, tipo, era uma jornalista cansada, que deu tudo errado, mas eu decidi ficar, e dia 7 de janeiro eu já estava trabalhando. Caramba. Porque tinha que pagar o aluguel, porque na outra casa a gente não ia pagar aluguel, né? Que é Precisava pagar aluguel. Para o Roma foi um pouco mais complicado para conseguir emprego, e tinha essa justificativa também que eu tinha ido para a Ucrânia atrás do dinheiro do Roma, que eu acho muito engraçado, que se eu fosse atrás de dinheiro eu tinha ido para o oeste europeu, né? Não para o leste, mas... E aí a interesseira foi aqui conseguir emprego primeiro. Então, nunca vi isso. Aí comecei a trabalhar, e aí foi quando mudou tudo. Então foi isso. Dia 8 de dezembro eu cheguei, dia 7 de janeiro eu já estava trabalhando.